Bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Meu celular tá torto. Bom dia, meninas. Tudo bem? Meninas, tá? Eu acho que uns 4 graus. A última vez que eu vi tava 4 graus. Jesus amado, ó, tô aqui, eu tô toda agasalhada. Tá frio, friozinho. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos tocar aí. Um friozinho também é gostoso e a gente só tem que agradecer, né? Agradecer porque tudo tem seu momento. O momento do calor, o momento do frio, o momento da chuva e tudo isso é importante. Então a gente só tem que agradecer. E sextou, né? Sextou, nós estamos aí mais uma sexta-feira. Meu Deus, vocês já perceberam, meninas, como tá passando rápido? Entra na sexta e daqui a pouco já é sexta de novo e assim vai, e meu Deus, uma velocidade, nós estamos na metade do ano já, daqui a pouco já vem Natal de novo e mais um ano e nós vamos ficando mais velhinha e vamos que vamos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês passaram a semana? Me contem aí como é que foi a semana de vocês, deu tudo certo? Com certeza, né? Tudo certo, graças a Deus. Como eu sempre falo, a gente só tem que agradecer. Não importa o que esteja acontecendo, nós temos sempre que agradecer. E vamos falar hoje, ó, o que eu vou conversar com vocês hoje? Sobre um alimento, eu sempre tô falando aqui, né, que a gente não precisa ficar inventando muita coisa na menopausa, de dieta, alimento tal, gastando dinheiro, a gente precisa comer comida de verdade, né, no nosso dia a dia, e é isso que faz a diferença. Se você colocar comida de verdade na sua vida, e colocar a atividade física, uma boa hidratação, você já vai ter, nossa, você já vai estar transformando a sua vida, tá? Então, existem alimentos que às vezes a gente nem dá muita importância para eles, e tem um poder assim, um poder maravilhoso para nossa saúde. E aí, um dos alimentos que eu quero falar com vocês, que tem um poder na menopausa, que ajuda demais a gente, e a gente não dá muita importância, é a beterraba. Vocês sabiam que a beterraba tem muita coisa que pode nos ajudar aí na menopausa? Quando a gente pega, o que é o ideal da beterraba, meninas? A gente usar ela como um todo, né? A beterraba, as folhas. Então, as folhas da beterraba, ela é rica em manganês. E nós temos duas enzimas no nosso corpo, que são duas enzimas, eu diria assim, duas enzimas mestre, que são a chave principal aí do nosso corpo. Essas duas enzimas são duas enzimas antioxidantes. Antioxidante é que nos protege contra as coisas ruins que entram, né? Então, se eu quero ter saúde, eu preciso ter essas enzimas atuantes, para quando chegar alguma coisa ruim lá, elas combaterem, elas nos protegerem, elas ajudarem na nossa saúde. E essas enzimas antioxidantes, uma chama-se superóxido desmutase, que é a sódio, e a outra é a glutationa, tá? Então, essas enzimas, para elas acontecerem, para elas estarem top do top no nosso corpo, elas são dependentes de nutrientes, como tudo, né? Eu sempre tô falando aqui para vocês. Tudo para acontecer dentro do nosso corpo, tudo é dependente de nutriente. Nós somos formados de nutriente, então ela é a chave para que as coisas aconteçam. Se faltou nutriente, não vai acontecer. As reações bioquímicas, você vai ficar doente, vai abrir porta de doença. Por quê? Porque não tem matéria-prima ali para ela executar o trabalho, né? E essas enzimas, elas também são dependentes de nutrientes. Então, elas precisam de cobre, por exemplo, elas precisam de zinco e precisam de manganês. E que na folha da beterraba tá lotada desses nutrientes. Então, um alimento simples, fácil, barato, né? Que eu posso estar comendo no meu dia a dia, que vai estar dando essa matéria-prima, esses nutrientes aí, para formar essas super enzimas poderosas aí.
O manganês, por exemplo, ele é fundamental para formar também a congliotina. Sabe o que a congliotina faz? Ela vai formar aquele líquido sinovial que protege as nossas articulações, então ela vai estar melhorando ali o processo de articulação. E o que acontece na menopausa? Uma das coisas que a gente começa a ter problema é com articulações. Vocês já repararam, quando a gente entra na menopausa, isso eu recebo demais, assim, pessoas no consultório falando: nossa, eu tô com dor no joelho, ai, tá doendo ali, doendo aqui, né? E o joelho, assim, é uma coisa muito, que pega muito, por conta da queda dos nossos hormônios. E aí, quando a gente come a beterraba, a gente tá dando esses nutrientes, por exemplo, que formam esse líquido sinovial, que faz essa preservação das nossas articulações, tá? Que na menopausa é diminuído e aí a gente começa a ter problema. Então, quando eu como a beterraba, ela como um todo, eu vou estar dando esses nutrientes para não deixar com que a coisa desmorone, tá? E aí, assim, também, quando a gente pensa saúde cardiovascular, né? O que a gente precisa de um outro nutriente, que é o folato, né? O folato, ele é muito importante porque ele vai formar, ele é além disso, né? Além do folato, a gente precisa de aminoácidos, né? Então, a gente precisa lá de metionina, de glutationa. E a beterraba, ela é rica em complexo B, em geral, e rica em folato. E o folato, né, então a gente tem lá, então ele participa de um ciclo que chama-se homocisteína. Então a gente tem a homocisteína e nessa homocisteína, que para virar a glutationa, que é essa enzima poderosa que eu falei para vocês, ela é dependente de folato, de B12, né, de coisas aí nesse caminho. E aí, para eu formar essa glutationa, eu preciso desses nutrientes, e é onde a beterraba tem. Então, se falta esses nutrientes, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da homocisteína. E daí, se eu não converter essa glutationa, eu vou ter um aumento, então, dessa homocisteína, que está associado a vários problemas da nossa saúde. Então, se eu tenho uma homocisteína alta, eu vou ter, por exemplo, um maior risco de câncer, maior risco de doenças cardiovasculares, e estudos mostrando até demência. Então, olha a importância do alimento na nossa vida, né? O quanto esse alimento pode nos proteger, aí nos melhorar. Então, a gente sempre está pedindo, por exemplo, como exame, a homocisteína, justamente para ver se tá tendo esse excesso de homocisteína aí a gente tem que dar nutriente, né? Então, pode ser uma deficiência de vitamina B12, ácido fólico, pode ser ambos, e aí a gente precisa melhorar. E aí, meninas, na beterraba, a gente vai ter também um nitrato, né? Então, os nitratos, eles são os precursores aí do ácido nítrico, que esse ácido nítrico é um vasodilatador das nossas artérias. Então, vamos pensar aí, além de ser legal aí para pressão arterial, que a gente fica com mais risco na menopausa, ele vai ser muito interessante para os calorões, né? Então, aqueles calorões da menopausa, o óxido nítrico faz essa vasodilatação, melhorando as nossas artérias, o fluxo sanguíneo, né? Então, eu tenho uma melhora dos calorões.
E ele vai ter rico, a gente tem um aminoácido que é a arginina. A arginina ela vai fazer isso também, né? E a gente vai ter ali nesse consumo de beterraba essa melhora desse óxido nítrico, melhorando essa vasodilatação, melhorando tanto doenças cardiovasculares, a pressão e melhorando os nossos calorões da menopausa. E aí, uma coisa também muito legal que a beterraba faz, meninas, é nos treinos, né? Então, por exemplo, normalmente, se eu quero ter energia, o que acontece quando a gente tá indo pra academia, né? Vai ter momentos que a gente vai com a corda toda e vai ter momentos que a gente vai cansada, sem energia, sem vontade. Então, a beterraba, ela é excelente para dar essa energia. Então, ela vai dar esse boom aí para que a gente, porque ela faz por ela fazer essa vasodilatação, então ela vai ser muito interessante dando energia pra gente. Então, por exemplo, tomar um suco de beterraba melhora o desempenho na atividade física, porque eu faço essa vasodilatação. Então, se aquele momento eu tô cansada, sem energia, eu posso tomar um suco de beterraba, eu vou dar uma corrida, vou treinar lá forte, né? Eu posso tomar um suco de beterraba, eu vou ter um outro desempenho naquela corrida, naquele exercício, por conta do quê? Do óxido nítrico, né? Então, esse óxido nítrico, os fitatos que contém ali na beterraba, vai fazer essa energia, essa coisa legal aí na gente. Então, quando eu tô cansada, uma dica aí pra vocês é tomar um suco de beterraba e treinar. Vocês vão ver que, volta outra pessoa. E a beterraba, ela tem também um flavonoide que chama-se rutina, né? Então, a rutina, ela é maravilhosa para tudo, né? Então, ela é interessante para nossa circulação, então ela vai ajudar demais aí a nossa circulação, e é importante que eu tenha uma boa circulação, né, no corpo. Então, se eu tenho uma boa circulação, o que vai melhorar aí? As nossas varizes, os vasinhos, né? Então, ela vai evitar que forme aqueles coágulos, né, na circulação. É como se a minha circulação fluísse, né, com uma muito mais eficiência, no caso, né? E sabe para que a rotina é legal também? A rotina é legal para o nosso intestino. Então, por exemplo, quando a gente tá comendo errado, está com uma alteração de bactérias ruins lá no nosso intestino, a gente entra numa disbiose, uma alteração de bactérias ruins. E essa disbiose, ela vai formar muito uma substância que chama-se trimetilamina. Tá? A trimetilamina formada lá no intestino com essa disbiose, ela aumenta essas bactérias ruins, né? Então, quanto mais trimetilamina, mais bactérias ruins eu tenho, levando uma digestão ruim, por exemplo, das nossas proteínas. Então, aquela pessoa que quando come proteína, ela não digere adequadamente aquela proteína, porque tá tendo muitas bactérias ruins vinda da carne, dos ovos, né? Então, não que a proteína vai fazer, mas eu vou ter um excesso, esse excesso de bactérias vai fazer com que eu não digira bem as proteínas da minha dieta. E aí, não só a proteína, mas, por exemplo, os grãos também, então eu vou ter uma digestibilidade menor. E isso começa a fermentar. E aí, sabe o que acontece? Vai levar aqueles pum fedido. Sabe quando você fala assim, nossa, mas o que eu comi? Aquele pum mesmo fedido, assim, que infesta tudo, né? Então, esse pum fedido tá ligado com essas alterações que tá acontecendo aí. Eu tô formando muita trimetilamina, muitas bactérias ruins ali formando. Então, aí, quanto mais proteína eu como, menos eu vou digerir.
E aí, quando a gente pensa assim na rotina da beterraba, olha que interessante. A rotina da beterraba ajuda a diminuir a ação dessa trimetilamina aí. Então, eu tenho uma melhora também de todo esse processo aí, de gases, de digestibilidade. Então, então, por exemplo, assim, a rotina, né, ela presente aí da beterraba ajuda a não ocorrer, no caso, esse processo. E aí, por exemplo, quando a gente pensa no suco da beterraba, né? O suco da beterraba, meninas, ela possui, assim, bastante, como eu falei, os nitratos, né? Os nitratos inorgânicos em altíssima concentração. Quando você consome o suco da beterraba, então eu vou ter mais esses nitratos que entram em contato com as bactérias boas da nossa boca, sendo transformada em nitrito. E aí, consequentemente, vai acontecer a formação do óxido nítrico. Então, como eu falei, se eu tenho esse óxido nítrico legal, eu tenho uma vasodilatação, melhora os calorões, melhora as doenças cardiovasculares, né? E esse nitrito, ele vai desenvolver vários efeitos benéficos no nosso corpo. Então, por exemplo, dilata as nossas artérias, melhora a nossa circulação como um todo, melhora a contração muscular, ele ativa neurotransmissores com muito mais eficiência, melhora toda a nossa circulação cerebral vai melhorar, vai reduzir o tempo de recuperação do exercício, aquele exercício que eu me recupero mais facilmente. E esses efeitos, assim, segundo os estudos, eles têm um pico aí de 12 horas, né? Na nossa corrente sanguínea, assim, em torno de 3 horas aí. Então eu fico com energia, com disposição, uma circulação melhor, eu melhoro o fluxo sanguíneo cerebral, quer dizer, olha quanta coisa que eu melhoro aí. Com beterraba, meninas, com beterraba. E aí, toda a parte vermelha, né, da beterraba, nós temos também vários estudos aí mostrando, assim, por exemplo, combate infecção, as infecções, as inflamações, protege as nossas células contra, por exemplo, os agressores ambientais que a gente está suscetível. Ele é um protetor de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, e aumenta a proteção aí cardiovascular, né? Então aumenta a nossa energia, reduz a pressão arterial e desintoxica o nosso sangue, né? Então ele faz o quê? Uma purificação ali no nosso sangue, no nosso fígado. Então eu melhoro tudo isso. E aí, eu também tenho aí na beterraba, assim, alguns aminoácidos, né? Então, por exemplo, a gente tem a beta-alanina. A beta-alanina, ela melhora o rendimento, o nosso rendimento, a energia, ela aumenta a circulação sanguínea, melhora também a resposta fisiológica, como eu falei lá do exercício. E nós temos também ali na beterraba o ácido cafeico. E o ácido cafeico, o ácido ferúlico, sabe por que eles são excelentes? Eles são antioxidantes para nossa pele, para nossa cut. Então, olha que interessante, a gente está consumindo um alimento que vai ser interessante aí como um todo na menopausa, vai ser interessante para o nosso intestino, vai ser interessante aí para energia, disposição, para os calorões e para nossa pele. Então eu tenho uma melhora, ele é um antioxidante excelente para nossa pele, por conta desse ácido cafeico e por conta do ácido ferúlico. Então aí nós temos também a beterraba, ela é rica em açúcar, por exemplo, é um carboidrato, né? Mas é um carboidrato do bem. O açúcar que tem ali é um açúcar do bem. Aí a gente tem, né, proteínas, aminoácidos nessa beterraba, vitamina A,
B1, B2, B5. Nós temos também o potássio, rico em potássio, então é interessante para retenção de líquido, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro, manganês. Então olha quanta coisa legal. E eu posso estar fazendo, por exemplo, assim, um suco de beterraba. Aí como que eu posso estar fazendo esse suco? Porque quando a gente come assim a beterraba crua, o suco não é gostoso, né? Mas aí eu posso estar incrementando, usar o meu poder, né? Meu poder dietético aí. Eu posso, por exemplo, espremer um limão, né? Ou uma maçã, bater uma maçã, por exemplo, com água de coco, limão e jogar e aí a água, né? Jogar ali a beterraba. Então fica pego aí 1 litro de água, por exemplo. Então eu pego lá limão, água de coco, a beterraba, né? Aí eu posso pegar o limão ou a maçã, que eu gostar, ou eu posso pôr até os dois. Aí eu bato no liquidificador em 1 litro de água. Então eu coloco limão, beterraba, água de coco, ou maçã, beterraba e água de coco. E num litro de água. Bato isso, coloco numa garrafa e vou tomando. Tá? Então, vou dando uma energia, eu vou estar tendo todo esse poder aí interessante da beterraba. E as folhas da beterraba eu posso fazer, por exemplo, refogados, né? Eu posso pôr nesse suco, aí eu posso colocar em tortas refogadinho, assim, aí colocar numa tortinha, eu posso colocar num omelete, eu posso fazer um refogado de carne moída, picadinho, com a folha da beterraba. Então, olha quanta coisa que eu posso fazer com a beterraba. A gente tomar um pouquinho d'água aqui. Falar nisso em água, olha, vocês viram a minha garrafa? Olha que top do top essa garrafa. Eu amei. Essa garrafa aqui eu ganhei de uma amiga que eu gosto muito, de aniversário. E aí, eu achei muito legal essa garrafa, porque assim, é uma maneira, meninas, da gente tomar água, né? Então, aqui tem 2 litros, que é uma quantidade, né, assim, que a gente deve estar tomando no nosso dia a dia, aí uma quantidade adequada, né? De 2 até mais litros, mas a gente pode, o mínimo, né, que a gente fala, 2 litros. Aí, quando você coloca, você enche essa garrafa, você vai tomandinho, né? Então, aí é uma maneira de você contar quanto de água você consumiu ao longo do dia. E agora no inverno, o que acontece? A gente não tem vontade de tomar água, não. Porque tá gelado, a gente fica com preguiça, né? E aí a gente tem que armar estratégia. Tudo a gente tem que armar estratégia para cuidar da nossa saúde, pra gente fazer o melhor pela gente, né? Então, essa garrafa eu amei, porque aí você coloca lá os 2 litros e daí você vai tomando. Um dia eu contei, com essa garrafa, eu não tinha noção o quanto eu tomava. Eu tomei 4 litros de água. Eu falei, nossa, eu tomo bem, né? Eu imaginava, ficava nos 2 litros ali, 2 litros e meio, tal. E aí eu fui perceber que eu tava tomando 4 litros. Aí eu até dei uma diminuidinha, né, na água que eu tava tomando. Eu falei, nossa, 4 litros é bastante. Na verdade, ela nos ajuda, né, a ter uma noção aí de quanto de água que você toma. E aí, se tiver frio, o que você pode fazer? Você pode amornar essa água, amorna para quebrar o gelo, e aí você vai tomandinho. E o legal agora, por exemplo, hoje que tá frio, né? Você não tomar água gelada, não, porque isso é ruim pro teu intestino, inclusive, vai prender mais o teu intestino. Então, assim, para dar aquela acordada no intestino, você amorna a água e toma já em jejum. E o ideal é que você tome bastante, já uns 600 ml de água. Então, eu faço isso, ó, encho a garrafinha aqui e vou tomando a água, uma maneira da gente descobrir o quanto você está tomando de água. E olha, meninas, vou dizer uma coisa para vocês, fundamental. Existem algumas coisas na nossa vida fundamental que você não vai gastar dinheiro, que eu digo assim, que é a obrigação da gente, né? Uma delas é a água.
é você se policiar para tomar água, porque se eu quero ter cabelo, pele, hidratação, jogar o lixo fora, arrumar o fígado, arrumar o intestino, melhorar tudo, é a água é a limpeza. Você vai deixar a tua casa bagunçada, toda suja, toda não sei o quê? Não, você vai limpar. Com o que se limpa? Com água, né? Então, a gente precisa fazer essa limpeza. Então, a água é fundamental, tá? Então, tem que ter esse hábito aí, né? Então, atividade física, você pode andar na rua, você pode fazer muitas coisas na sua casa, você não precisa gastar dinheiro, né? Você não precisa pagar uma academia para fazer exercício, tá aí. E alimentação. E a alimentação que eu falo é comida de verdade, como eu falei para vocês da beterraba, né? Um alimento simples, barato, fácil de fazer e que olha quanta coisa que consumir beterraba pode nos ajudar aí, sem eu gastar coisa arada, né? Então, mudar a vida, a gente ter um estilo de vida saudável, é fazer as coisas simples. Eu não preciso gastar dinheiro, comprar um negócio do negócio lá que custou, que veio da não sei da onde. Eu não preciso disso. Eu vou ter um puta de um resultado, meninas, comendo comida de verdade, tendo pequenos hábitos aí que eu posso estar fazendo no meu dia a dia, tá? Então fica aí essas dicas para vocês, pra gente começar, ó, final de semana, daí a semana, começar com tudo. Começar se cuidando, porque eu sempre falo para vocês, vamos se colocar em primeiro lugar, sempre, se coloque em primeiro lugar. Se você se coloca em primeiro lugar, você vai ficar bem, e se você tá bem, você vai dar o melhor para as outras pessoas, mas coloque você em primeiro lugar sempre, né? Então, comece a colocar rotinas na sua vida, para que você vá melhorando, melhorando, melhorando. Toda doença, todo problema, é a gente que planta. Vocês sabiam? É a gente que planta, é a gente que é responsável. Nossa, eu tô com dor de cabeça, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz? O que que não sei o que? Entendeu? É essa pergunta que vocês têm que fazer. Então, nossa, eu não tomei água, nossa, eu não me alimentei direito, nossa, eu comi aquele alimento que não me faz bem. Então, tudo tá ligado com coisas que a gente planta. Então, bora lá? Bora se cuidar, fica bem, top do top. Pra gente ficar lá, né, umas senhorinhas, assim, umas velhinhas top do top, bem, com energia, disposição, fazendo e acontecendo, não numa cama, né, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar numa cama. Então, para isso, só depende da gente, a gente tem que se cuidar. Então, meninas, uma excelente sexta para vocês. Agora eu vou preparar o café do maridão e aí nós vamos fazer a sexta acontecer. Vou treinar, né? Hoje tem um curso legal para fazer, então vai ser assim um dia de bastante movimento, bastante coisa, e vamos que vamos. Então, ó, um beijo para vocês, uma excelente sexta, uma sexta muito abençoada, que vocês tenham um dia assim muito iluminado e vamos que vamos, tá? Então, beijo, 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 beijo para vocês.